Alô, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, é de grátis. É de grátis, de graça, você não paga nada, absolutamente nada para ser inscrito no canal e ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Ative o sininho para receber todas as notificações e vem comigo para saber um pouco mais da equipe do Corinthians, um pouco mais das informações do Corinthians. Cadê os reforços? Cadê os reforços? O Augusto Melo já voltou ao Brasil, depois de uma viagem pela Argentina, já voltou ao Brasil e não trouxe os reforços na bagagem, ao contrário do que se imaginava, que ele fosse anunciar pelo menos 2 reforços, 3 reforços. Não, nenhum reforço foi anunciado. Aliás, pelo contrário, o Corinthians está perdendo espaço para outros clubes, não está conseguindo fechar a contratação de reforços e está tomando chapéu, tomou o chapéu do Soteldo, é isso mesmo, o Soteldo está indo para o Grêmio. O Corinthians já dava como certa a contratação do Soteldo, mas a informação é que ele está indo para o Grêmio, vai por empréstimo para o Grêmio com o passe fixado. O Corinthians imaginava que pudesse contratar o Soteldo de graça, sem pagar nada. Pelo menos era isso o que havia sido informado. O empresário do Soteldo tinha conversado com o Corinthians, com os representantes do Corinthians, oferecendo o Soteldo de graça. O Corinthians tinha essa esperança, mas o Soteldo está indo para o Grêmio. Não sei detalhes da transação do Soteldo com o Grêmio, só sei que ele vai para o Grêmio por empréstimo e com passe fixado. Eu sei que o Corinthians está tomando um chapéu nesta história, porque imaginava contratar o Soteldo. No primeiro momento, o Mano Menezes não queria contratá-lo, porque o Mano Menezes entende que o Soteldo é um jogador indisciplinado, que pisa muito na bola fora de campo. Mas ele foi convencido pela diretoria do Corinthians do contrário, de que seria uma oportunidade de mercado, já que ele viria de graça para o Corinthians. Estava praticamente tudo certo, o negócio avançado e de repente o negócio deu para trás e com isso o Soteldo não vem mais para o Corinthians, com isso o Corinthians toma um chapéu do Grêmio. Toma um chapéu do Grêmio, assim como tomou um chapéu do Atlético Mineiro na questão do Rodrigo Caetano. O Corinthians contava com a contratação do Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Atlético Mineiro, até o último minuto, o Corinthians contava com esta contratação e de repente o Rodrigo Caetano anunciou que não sai do Atlético Mineiro, deixando o Corinthians a ver navios nesta história. O Corinthians está tentando contratar um outro executivo de futebol e tomou uma outra negativa do Júnior Chávari, que é o executivo de futebol do Coritiba. Informação da Nádia Mauad, da repórter Nádia Mauad, ela trouxe a informação de que o Corinthians tentou a contratação do Júnior Chávari, executivo de futebol do Coritiba, mas que o Júnior Chávari disse não ao Corinthians. Então, mais um que diz não ao Corinthians, o Corinthians continua sem o seu diretor executivo de futebol. Bom, o Augusto Melo voltou da Argentina e disse mais uma vez para o torcedor corintiano ficar tranquilo que ele vai contratar reforços, prometendo que o Corinthians vai ser um time forte para 2024. O problema é que até agora são só promessas e nenhum jogador foi contratado. Apenas o Ranieri está quase contratado, é o jogador que está mais perto de ser anunciado como reforço do Timão. O Ranieri, meio-campista do Cuiabá. O Corinthians ofereceu 10 milhões de reais na contratação do Ranieri. 10 milhões de reais parcelados. Aliás, é a metodologia que o Corinthians está utilizando para tentar a contratação dos jogadores. Oferecendo dinheiro, mas um dinheiro parcelado. Diz o Corinthians que o dinheiro faz parte do orçamento do Corinthians, mas como ele vai usar parcelado, isso não vai oferecer o dinheiro parcelado para os clubes, isso não vai prejudicar os cofres corintianos neste momento. Então, o Corinthians ofereceu para o Cuiabá 10 milhões de reais na contratação do Ranieri. E esta negociação está praticamente concretizada. O volante Ranieri será reforço do Corinthians para a temporada 2024. Esse deve ser o primeiro reforço, mas ainda não foi anunciado. O Corinthians quer contratar 11 jogadores. 11 jogadores. Menos para a posição de goleiro, porque tem o Cássio e o Carlos Miguel. Na posição dos goleiros,
o Corinthians está bem servido. Quer contratar 3 laterais, sendo um lateral direito e 2 laterais esquerdos. Mais um lateral esquerdo, na verdade, porque o Hugo do Goiás já foi contratado, veio contratado antes dessa atual gestão ser eleita, do presidente Augusto Melo ser eleito. O Hugo já tinha sido contratado, aprovado inclusive pelo Mano Menezes. Então o Corinthians quer contratar 11 jogadores, um lateral direito, 2 laterais esquerdos, 2 zagueiros. Lembrando que o Lucas Veríssimo, ele foi contratado em definitivo. O Lucas Veríssimo por 8 milhões de euros, 8 milhões de euros. O Corinthians contratou o Lucas Veríssimo em definitivo, zagueiro do Benfica, zagueiro do Corinthians que pertence ao Benfica, vai ficar no Corinthians em definitivo, e o Corinthians está tentando a contratação de um outro zagueiro, porque o Robert Renan deu para trás. O Robert Renan deve jogar no Internacional, outro que o Corinthians não conseguiu, acabou tomando o chapéu. Robert Renan era outro que o Corinthians já dava como certa a contratação do Robert Renan, e no final das contas ele vai jogar no Internacional. Mais um chapéu que o Corinthians está tomando do Robert Renan. Então o Corinthians quer contratar 3 laterais, um lateral direito, 2 laterais esquerdos. Quer contratar 2 zagueiros, quer contratar 2 volantes, 2 meio-campistas, 2 meias armadores e 2 atacantes, sendo um centroavante e também um jogador, um ponta de velocidade. É o que o Corinthians pretende contratar para fechar o grupo visando 2024. Mas até agora só promessas não cumpridas. Promessas e promessas não cumpridas. Inclusive a tentativa de contratação do Gabigol. Cadê o Gabigol? Cadê a promessa de contratação do Gabigol? A tentativa, o sonho corintiano de contratar o Gabigol. Cadê? Que o Corinthians não vai atrás do centroavante do Flamengo. O Corinthians também ofereceu 27 milhões de reais na contratação do Eric, volante do Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense disse não. Olha, e uma fortuna o Corinthians ofereceu para o Atlético Paranaense, 27 milhões de reais. Mesmo assim, o Atlético Paranaense disse não. O Corinthians ainda não desistiu da contratação do Eric, vai continuar insistindo, vai tentar de qualquer maneira contratar o volante do Atlético Paranaense. O Corinthians que tem interesse também no Thiago Mendes, jogador do Al Rayyan do Catar. Já fez as primeiras sondagens, tentando a contratação. Jogador que é polivalente, joga em mais de uma posição, joga de volante, joga de meio campista, joga de meia mais avançado. Seria uma boa contratação para a equipe do Corinthians. O Corinthians que também tem outros nomes na lista. Aliás, são 4 nomes para cada posição. Então é natural que muitos nomes sejam divulgados nesse momento. E a metodologia de contratação do Corinthians, ela se modificou. O Thiago Gasparino, que é agora o chefe do Cifute, foi contratado pelo Augusto Melo. O Thiago Gasparino é que dá a última palavra. Ele dá a última palavra. O Corinthians entrega uma lista de reforços para o Thiago Gasparino e ele diz se os reforços vão ser contratados ou não serão contratados. Por exemplo, o Martínez, meio-campista do América Mineiro, foi vetado pelo Cifute, foi vetado pelo Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, porque o Thiago Gasparino entendeu que não era um jogador adequado o suficiente, não era um jogador de qualidade o suficiente para jogar no Corinthians. É assim que serão feitas as contratações daqui para frente do Corinthians. E tem vários nomes na lista, o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, Thiago Maia, volante do Flamengo, Eu falei do Gabigol, centroavante do Flamengo, também está na lista. O nome do Cauli, do Bahia, também está na lista, mas é muito difícil que o Corinthians consiga esta contratação, entre outros nomes que o Corinthians tem na sua lista de contratações. Maurício, do Internacional, é um nome que interessa muito o time do Corinthians. O Maurício do Internacional, o Corinthians teria oferecido já 8 milhões de euros pela contratação do Maurício, do Internacional. Será que vai ter negócio com o Inter? Será que não vai ter negócio? Resta saber se não é apenas um sonho do time do Corinthians. O time do Corinthians está sonhando demais e está fazendo de menos. O Augusto Melo, presidente do Corinthians até agora, está sonhando demais e está fazendo de menos, prometendo muito, mas até agora cumprindo pouco com a equipe do Corinthians. Cadê os reforços? O Augusto Melo, cadê os reforços? É o que pergunta a torcida do Corinthians até agora.
Muito obrigado pelo carinho da audiência. Em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Fique comigo, deixe o like, rapaziada. Senta a mão no like e deixe seu comentário, porque eu leio todos os comentários. A gente volta com mais conteúdo aqui no canal do Cereto. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau!